A hora que a gente puder começar, eu... Uma boa tarde a todos. Foi requerido a esta casa, pelo senhor Francisco Ventura, a presença de uma intérprete de Libras. Tenho que informar que existe um processo burocrático que torna moroso a contratação de um profissional. No entanto, quero aqui agradecer a presença da senhora Alitéia, que se propôs a prestar o serviço voluntário de intérprete de Libras. Muito obrigado, dona Alitéia. Solicito aos presentes que forem fazer uso da palavra para que sejam objetivos e claros na formulação das perguntas, bem como não hajam debates paralelos, a fim de facilitar o trabalho da senhora Alitéia. Eu agradeço a disponibilidade da senhora. Esta audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35, inciso 2, da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 12 de 2017, de autoria do prefeito municipal Fernando Diniz Borges, que institui no município de Caçapava o Programa de Gestão do Sistema de Iluminação Pública, ProIlumina, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Na presente audiência pública, serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. A audiência pública terá duração mínima de 30 minutos. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores, ao público, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão de recepção da Câmara. Gostaria também de convidar o senhor Marcos Scarpas, Relação Institucionais da EDP São Paulo, para que faça parte da mesa. Tivemos o cuidado de convidá-lo para que ele possa, alguma dúvida que venha a surgir, para que ele possa estar aí ajudando a gente a esclarecer. Passo a palavra ao representante do chefe do Executivo para fazer a explanação do projeto de lei complementar número 12 de 2017, que institui no município de Caçapava o Programa de Gestão de Sistemas de Iluminação Pública, ProIlumina, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Com a palavra, o senhor Ney Giovanelli. Vereadores, à mesa, Lúcio, presidente, aos vereadores. Há uns anos atrás, eu sempre pedia muito para Deus, sabe? Pede isso, pede aquilo. Então eu me lembro quando eu fiz 50 anos, falei, bom, eu acho que vou parar de pedir, eu acho que eu tenho que agradecer. Eu sempre me senti uma pessoa privilegiada. E foi realmente, eu parei de pedir. E de lá para cá, eu sempre levanto, eu só falo uma coisa, que ilumine os meus pensamentos. Todo dia cedo, Deus, ilumine os meus pensamentos. Eu só não sabia que ele ia levar a sério, ao pé da letra, porque o que vem de iluminação na minha cabeça hoje. Então ele levou ao pé da letra esse negócio que eu peço de iluminar, que hoje eu estou super iluminado aqui. Bom, mas enfim. Bom, gente, hoje nós estamos aqui por causa de uma lei,
Presidência da República. A Constituição Federal passa a vigorar, acrescido o seguinte artigo 149. Tá? Então, com essa lei federal, ela me diz, os municípios do Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis. Então, eu poderia estar aqui hoje, simplesmente, chegar aqui, olha gente, o prefeito, ele é obrigado a entregar essa lei anualmente, porque ele é obrigado, ele não pode se dispor de receitas. Então, eu chegaria aqui, apresentaria a lei, provavelmente não ia ser aprovada, eu acho que ninguém de vocês, eu acho que não estaria ninguém aqui, nem interessado com isso, porque o nosso passado recente não foi positivo a respeito disso, né? Simplesmente vieram com contribuição e taxas e nada, não apresentaram nada de benefício para a cidade, tá? Agora, ó, dessa vez, eu acho que vai ser diferente. O nosso prefeito, ele nos chamou, falou, gente, principalmente Ney, eu não quero só uma lei de contribuição, eu quero um projeto para a cidade. Eu não quero que você chegue lá e fale, eu quero uma lei para cobrar taxa. Isso não, nós queremos mais do que isso. Eu achei muito bacana isso, e a gente começou, eu ouvi várias empresas, daí veio várias empresas, e cada uma que eu ouvia, ah não, é uma PPP para 30 anos, outra vinha com 25 anos, e eu fiz Caraguá, outra eu fiz Brasília, outra eu fiz Fortaleza, mas aquilo não estava de acordo. Eu falei, não é possível uma empresa ficar 30 anos recebendo esse dinheiro nosso. E de ouvindo várias empresas, daí o prefeito, ele contratou uma empresa, eu acho que foi uma visão muito bacana do prefeito Fernando, e a gente conseguiu fazer um projeto para a cidade, um projeto para Caçapava, não é um projeto qualquer, é um projeto para Caçapava. E esse projeto, gente, ele não fica com empresas ficando 30 anos mamando aqui na cidade, não. Não, ele existe um projeto, início, meio e fim. Então, nesse governo do Fernando, a cidade já estaria sem dívida nenhuma. A gente estaria com uma cidade beneficiada, bonita, todo mundo ganhando e sem dívidas. E nada de empresa mamando em Caçapava. Isso a gente não quer mais aqui em Caçapava. Essa coisa é do passado. Nesse governo não vai ter isso. Tá? Então, eu acho que esse projeto vai ser apresentado por um amigo nosso e que trabalha hoje na prefeitura, muito competente, é da área, Conrado Simões. Eu gostaria, Conrado, que você assumisse agora esse projeto, explicasse para as pessoas, e qualquer dúvida, gente, a gente está aqui para tirar. Mas eu acho que é muito bacana vocês entenderem isso, que esse projeto é indispensável para Caçapava hoje. Não é simplesmente cobrança, eu acho que a cobrança é o de menos. Hoje, nós temos, eu sou da roça, eu planto, sempre fui agricultor. É horrível, gente, a gente ir para uma fazenda de noite, dá medo. E isso porque eu vou de carro. Eu fico imaginando uma pessoa que tem que pegar ônibus para ir no Sais Silva, para ir lá no Marambaia. É absurdo, é uma escuridão, é um breu. A ideia desse projeto, gente, é iluminar 600 quilômetros de estrada rural. Sabe o que é isso? A gente não vai ficar uma fazendinha, não vai ficar nenhum bairro sem lâmpadas, e não é lâmpadas, essas lâmpadas vagabundas que a gente usa aqui não, é LED, gente, são 600 quilômetros de LED, e todo lugar onde passa ônibus vai estar iluminado com LED. Então esse projeto, ele vai beneficiar principalmente as pessoas carentes. Então isso a gente tem que levar em consideração, porque hoje eu estou vendo aqui poucas pessoas que moram aqui dentro da cidade, aqui no centro, essas pessoas não reclamam de pagar R$10, R$7, não reclamam. E essas pessoas que serão beneficiadas, que eu acho que são as partes rurais, seriam essas partes, essas serão beneficiadas e praticamente elas serão praticamente isentas. Então esse projeto é um projeto muito bonito, Caçapava vai agradecer. E hoje, quem que vai falar em segurança, gente? Como é que dá para falar em segurança hoje, na escuridão? Desde que nós entramos aqui, desde janeiro, todo dia a gente reclamando na prefeitura que a lâmpada queimada, só que não adianta eu trocar uma lâmpada ruim por outra ruim. Gente, quem faz caminhada, estou vendo aqui o vereador Jorge, que faz corrida, aparentemente a cidade está iluminada, mas é uma cidade feia, é uma cidade escura, isso não resolve. Nós não podemos querer isso para a cidade, achar que isso está bom, gente. Achar que nós vamos trocar uma lâmpada porque queimou, isso não é.
A função nossa não é essa. A nossa função é melhorar a cidade. Eu acho que nós precisamos entrar no século XXI, gente. Para. Sabe, essa troca de lâmpada não é coisa de um governo sério e nem de uma cidade séria. A gente tem que ir além. Essa é uma responsabilidade nossa. Hoje está na nossa mão isso, gente. A gente pode mudar isso. E esse projeto aqui, ele vai virar referência nacional. Esse projeto vai virar referência nacional. Não existe isso no Brasil, gente. Não existe. É sério. Esse projeto aqui, é impossível uma empresa aqui querer ganhar dinheiro em cima da gente. Não vai ter como. Ou vem uma empresa séria, ou ela não consegue trabalhar. A gente não vai dar margem para pilantragem. Sabe? Então eu acho que o prefeito foi muito feliz quando ele pediu isso. E eu estou com... Eu acho que até um privilégio, né? Eu poder estar aqui falando sobre esse projeto. Porque esse projeto vai revolucionar a cidade. Todos serão beneficiados, gente. Todos. Principalmente os mais carentes, que são aqueles menos assistidos, os menos ouvidos, aqueles que hoje não estão aqui. Eles não estão aqui, porque nem têm condições, tá? Então os mais beneficiados, na verdade, eles não estão aqui para requerer, para pedir, para implorar para vocês que isso seja ouvido, tá? Eu acho que o Conrado, com muita competência, ele vai passar para vocês isso. A gente teve uma certa precaução de passar esse projeto a cada vereador, para discutir com cada vereador, para que eles não viessem aqui também, né, naquela história, porque eu lembro, quando eu chamei um por um, gente, chamei o Milton, e isso não passa nem doido, cara, joga isso aí para lá, não quero nem ouvir falar nisso. Opa, chamei a Reinaldo, Deus me livre, isso aí, não, isso não passa. Por que não? É que na época, não sei que jeito, e fizeram um projeto, mandaram o outro, e foi uma bagunça tremenda. Esse trabalho não, esse trabalho é sério, tá? Existe um projeto de início, meio e fim. Todo mundo vai saber o que vai pagar, cada um vai saber qual vai ser o seu benefício. Então, eu passo a palavra para o Conrado Simões. Obrigado, gente. Gente, a palavra ainda está com o executivo, tá bom? Com a palavra o senhor Conrado. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde, nobres vereadores. Obrigado pela oportunidade. Eu vou começar mostrando basicamente a situação hoje no município. Como a gente está tentando atender a população, como a gente está tentando reviver as áreas que estão apagadas. E depois a gente vai demonstrar um pouco do que é o objetivo do projeto. Tá? Bom, a gente separou em dois itens, que são o serviço de iluminação pública, que é o atual, e o projeto ProIlumina. Tá? Hoje, eu queria demonstrar as reclamações atuais no município. Hoje a gente, do período de janeiro até setembro, a gente já teve 2.707 reclamações. Já concluímos o atendimento de 1.617, 640 já estão com ordens de serviço emitidas e com as equipes de campo, e não atendidas, ainda não foram emitidas ordens de serviço, não foram para as equipes, 450. Essas 450 eu deixei em vermelho porque são vários os problemas. Problemas de equipamentos que a gente não tinha para poder atender essas demandas, que são equipamentos obsoletos, então a gente está tendo que fazer essa readaptação dentro do pátio para poder sair, poder sanar esse problema. Problemas com queimadas, que queimaram o secundário, a gente passou ontem em reunião com o Maurício da IDP, para poder sanar esse problema e a gente poder também atender a esses munícipes. E alguns outros problemas pontuais, que são problemas de curto-circuito, abarroamento de poste, entre outros. Bom, aqui também eu quis demonstrar os nossos dispêndios de janeiro também até setembro. O consumo ele já ultrapassou 3,5 milhões. A manutenção já está perto de
de 1.882.000. Essa manutenção é os nossos custos com operação, com os caminhões, mão de obra, hora extra e dentre outros. E também 80.000 com materiais, que são as lâmpadas, cabeamento, relés e entre outros. Bom, aí a gente já chegou num gasto até setembro de quase 4,5 milhões, sem conseguir melhorar nada para o município, sem conseguir evoluir e ainda não conseguindo atender 100% do que tem de reclamação. Quer dizer, a gente está, na verdade, enxugando gelo, a gente não consegue evoluir, não consegue investir e não consegue expandir nas áreas rurais, como o Ney falou, são 600 quilômetros e a gente sabe que quando colocar em prática o projeto, a gente sabe que isso ainda tende a aumentar um pouco, porque a cidade cresce e as estradas vão evoluindo, né? Bom, aqui eu fiz um comparativo do que a gente já gastou esse ano com o número de reclamações atendidas. Quer dizer, 4 milhões, quase 4,5 milhões dividido por 1.617, o nosso custo por unidade de iluminação pública hoje são 2.760. Não existe, não tem como, a gente não vai chegar em lugar nenhum gastando esse dinheiro. E esse dinheiro todo está saindo do cofre público. Isso aí podia, se o município já tivesse a contribuição, isso aí estava sendo investido, os 4,5 milhões estavam sendo investido nas áreas de saúde, na educação, onde fosse necessário. A gente ia ter um investimento já voltado para a iluminação, com melhorias, já podia estar o atendimento nesses 9 meses já podia estar muito melhor do que está hoje. Bom, aqui eu queria demonstrar aqui também a lei, né, que é o artigo 149A da Constituição, pela emenda 39, de 19 de dezembro de 2002, que passou a responsabilidade, né, de instituir ou não a contribuição de iluminação pública aos municípios e Distrito Federal. Bom, aqui eu queria demonstrar os objetivos do projeto, que o principal é aumentar a qualidade de vida, voltar a qualidade de vida dos munícipes, aumentar a segurança pública e implantar inovação e tecnologia. Com isso, vai reduzir o consumo drasticamente, vai reduzir os custos de manutenção e isso vai retomar a saúde financeira do município, porque vai tirar todo esse peso das outras áreas, porque a gente está deixando de investir em outras áreas para ter que suprir esse custo que não tem melhoria nenhuma, a gente não consegue sair do lugar de forma alguma. A criação, com a instituição da lei, a gente vai criar o Fundo de Iluminação Pública Municipal, que é esse fundo, todo o dinheiro arrecadado com contribuição vai para esse fundo e vai ser uma gestão exclusiva desse fundo. Então, o objetivo é que ele seja de forma transparente, que todo município tenha acesso para ver o que está sendo arrecadado, o que está sendo investido, quem está sendo pago e para onde está indo esse dinheiro. A substituição das unidades de iluminação pública por LED, 100% delas do que tem hoje, que são mais de 10.000 hoje no município, e a expansão de 600 quilômetros de estradas rurais, também tudo com LED, 100% do município com LEDs. Então, isso tudo vai fazer uma redução enorme, e para isso a gente precisa de planejamento, começar a montar um monitoramento com isso, porque daí a ideia é não ter esse problema para o munícipe. Então a gente vai conseguir saber o problema, o defeito que deu na luminária antes de chegar a reclamação, antes do munícipe chegar em casa. Então a gente já vai conseguir fazer esse planejamento e atender isso antes do munícipe chegar do trabalho. A geração de emprego, porque a gente vai conseguir preparar os munícipes, porque amanhã vai ter que abrir. A ideia do projeto é durar 24 meses, vir 2 empresas, uma empresa de manutenção e uma empresa de monitoramento e gerenciamento, que também vai fazer o atendimento da população. E, depois disso, conseguir contratar e preparar uma equipe para poder atender
de forma correta, atualizada, o novo equipamento e a nova expansão do município. Tudo isso com o conceito Smart City, para a gente tentar fazer tudo isso de forma remota, tendo monitoramento todo por um data center. Isso tudo diminui muito os custos do município. Além disso, a gente também prevê no projeto parcerias com empresas novas no mercado de LEDs, de eficiência energética, que tenham o interesse de entrar no município sem contrapartida para poder divulgar o produto deles, o serviço deles, e a moeda de troca ela vai ser um atestado de capacidade técnica. Então, ela vai fazer a doação dos LEDs, vai fazer um projeto para o município para agregar nos prédios públicos, quadras, praças, onde for necessário, e o município apenas vai fazer, depois da apresentação do projeto, o projeto aprovado, executado, vai emitir um atestado de capacidade técnica para ele poder depois concorrer em outros municípios. Então, quer dizer, eles vão ajudar o município com o equipamento deles, com o serviço, com o projeto deles, e o único custo do município vai ser a emissão do atestado de capacitação técnica. Bom, aqui são as metas do projeto. A meta do projeto é a substituição de 7.800 lâmpadas do que já existem e a expansão de 10.080 lâmpadas. Essa expansão é onde são as estradas rurais, 600 quilômetros de estradas rurais. O consumo, a gente entende, né? Aqui o cálculo todo é referente a 24 meses, que é a previsão do projeto. O consumo vai cair para 10.440.000 para os 24 meses. A manutenção vai ser de 7.535.000 para poder a gente conseguir fazer os aproximadamente 18.000 implantações dos LEDs. E o investimento em equipamentos, braços de luminária, tudo que for necessário, a previsão é de 11.317.000. Quer dizer, a ideia essa estrutura toda, ela é durar 24 meses. É vir aqui, a contratação das empresas, é vir aqui, arrumar a casa, preparar o servidor e o equipamento dele que for necessário, treinar ele e ir embora. Não é uma empresa ficar aqui e sem perder a mão dela, perder a gestão, e é o que tem acontecido e é o que aconteceu com o parque hoje. O parque hoje está numa situação deplorável. A gente, cada dia que a equipe até está presente aqui, eu agradeço a ela, cada dia que eles saem e voltam é sempre uma história, uma situação pior, às vezes não consegue nem resolver o problema, e a gente fica tentando se enxugar gelo o tempo todo. Eu trouxe aqui uma amostra que eles tiraram hoje do campo. Olha, isso aqui é a realidade do município. 80% do parque do município é desse tipo de luminária, e a lâmpada, pelo menos 30%, está pendurada. Porque não tem estrutura, não tem como investir. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada que estava em funcionamento, estava em operação. Eles tiraram do campo porque não dá mais. Olha aqui, como é que você vai deixar isso aqui? Amanhã o município passa na frente, embaixo dela, cai na cabeça de alguém. Como é que a gente vai fazer com isso tudo? Então, essa é a realidade de Caçapava. A gente precisa pensar direitinho e entender que o projeto é voltado para arrumar a casa, não é para ficar aí, para ficar com a empresa fazendo o que quer, do jeito que quer, sem um controle, sem uma gestão exclusiva do serviço. Bom, aqui eu fiz também o mesmo comparativo que eu fiz lá na situação atual. Quer dizer, aqui a gente já consegue reduzir para 1.636 o custo de cada unidade de iluminação pública. Quer dizer, aqui são os 29 milhões dividido pelos quase 18 mil lâmpadas. Lâmpadas não, são luminárias. A gente já cai para 1.638, eu acho, se enxergar direito. Bom, e comparando
a situação atual, a gente consegue reduzir 1.121,76 em cada unidade de iluminação pública no serviço. Quer dizer, isso representa quase 41% de redução com o investimento. E isso a gente consegue executar com certeza em 24 meses. Então é isso que eu queria deixar aqui, claro, apresentar, e fica aqui meu convite e estou à disposição de qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, que eu possa ter a oportunidade de apresentar o projeto. Estou na Secretaria de Obras e é só a gente entrar em contato e agendar, que eu tenho toda boa vontade aí para a gente esclarecer tudo que for possível. Obrigado. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Com as palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Glauco. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, público presente, secretário Giovanelli, senhor Marcos Scarpa, representante da EDP São Paulo. Conrado, boa tarde. Pela sua explanação ali, ficou subentendido que todo o parque de iluminação da cidade, então, será substituído por lâmpadas do tipo LED? Sim, sim, 100% do parque, mais a expansão de 600 quilômetros de estradas rurais. E terá um planejamento assim para o início dessas trocas? Vamos dizer assim, qual o critério que será adotado para eleger o local, o bairro que será contemplado numa eventual primeira etapa? A ideia do projeto é a entrada de 3 equipes de manutenção, 3 caminhões, e essa ideia é começar pelas áreas mais precárias, que a gente já está fazendo esse levantamento hoje, para a gente já ter uma noção disso, que são as situações como eu apresentei aqui, e as outras 2 equipes atingirem as estradas municipais, porque o trabalho é dobrado. A mão de obra ela demora mais para executar um novo serviço do que uma substituição. Entendi. Supondo que esse projeto seja eventualmente aprovado, em quanto tempo ele seria efetivamente colocado 100% em prática? 24 meses. 24 meses? 24 meses. Tá. O senhor sabe me dizer hoje qual o valor que se paga mensalmente para a EDP? O valor da conta? Total de prédios públicos mais iluminação pública, em média, R$500 mil. 500 mil. E a estimativa mensal com manutenção e troca de lâmpadas queimadas? Hoje, atualmente, 98 mil. 98 mil. Eu fiquei com uma dúvida no anexo aqui da lei. Fala que em BT, o que seria o BT? Baixa tensão. Baixa tensão. No anexo 1 aqui, continuação, é MT. É média tensão. E AT. Alta tensão. Ok. Os valores daqui, contidos a título de contribuição, eles sofrerão algum tipo de acréscimo ao longo desse período? E se eventualmente vai existir a possibilidade desses valores sofrerem uma diminuição? O acréscimo será o reajuste que está constante no projeto, né, que é o IPCA. E depois da conclusão do projeto vai ser refeito o estudo para poder reavaliar isso. Mas com certeza a redução ela já é prevista. Você tem uma estimativa assim de repente 100% troca todas as lâmpadas por LED? Isso é público e notório que a lâmpada LED ela consome menos. Sim. Então, você tem uma ideia de quanto vai se economizar com a conta de energia?
Mais ou menos em termos de porcentagem? A gente também tem que entender no projeto que ele tem uma expansão. Então, quer dizer, quase que a gente está expandindo 100% Entendi. do parque. Mas, mesmo assim, a gente tem a previsão de aproximadamente 30% de redução na conta de iluminação pública. Entendi. Passa a palavra a outro colega que queira. Senhor presidente, fazer peço a palavra. questionamento. Boa tarde, Conrado. Boa tarde, senhor Marcos. Boa tarde, Ney. Boa tarde, munícipes presentes aqui. Aquele valor de 1.600 e poucos reais lá, seria feito a troca para cada lâmpada, seria isso? Para cada instalação é uma média, né? Claro que umas vão, pelo deslocamento, porque tem um deslocamento que umas vai ter um custo maior, outras um custo menor. Mas a média delas vai ser esse custo, de 1.676. Então, nesse caso, a gente analisando aquele valor ali, não fica meio abusivo esse valor para fazer a troca apenas de uma lâmpada? Não é, porque só o custo de uma lâmpada, em média, uma lâmpada de 150 kW e LED, é R$ 1.400. Certo. Uma luminária, tá? Não lâmpada. Tá, outra pergunta. Que nem nós fomos até a prefeitura ver esse projeto aí, por que não foi passado a tabela de custo que cada pessoa iria ter? Não foi passado aí? Eu não apresentei aqui, eu fui bem objetivo aqui para demonstrar a nossa situação atual comparada ao objetivo do projeto. Até porque eu entendi, e até peço desculpas, que como a lei estava publicada, né, eu achei que não seria necessário. Então, porque seria bacana se tivesse essa tabela aí, tipo assim, a pessoa, eu gasto uma média de R$80 por mês. Ia ter lá uma planilha lá dizendo valores em média, quanto seria cobrado. Seria bacana se tivesse essa planilha para que todos que estão aqui hoje presentes pudessem sair daqui mais ou menos tendo isso em vista. Na quinta-feira eu preparo isso e a gente apresenta e detalha tudo isso aí direitinho. Tranquilo, obrigado. Segunda-feira, desculpa. Peço a palavra, presidente. Palavra, vereador Zé Beck. Presidente, boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Casa cheia, casa bonita. Isso é importante. Conrado, eu queria saber como que vocês chegaram nesse valor. Qual valor? O valor que as pessoas vão contribuir. Isso foi feito um estudo exclusivo, um estudo voltado para fazer o levantamento do custo de operação para poder elaborar um projeto, para poder viabilizar um projeto para o município, entre as faixas de consumo, as características de consumidores também foi contemplada nisso. Foi apresentado um relatório da EDP de unidades consumidoras dentro do município, para a gente saber as características e a faixa de consumo deles, e também a classe, né, residencial, rural, comercial, industrial. Além disso, foi feito um levantamento da situação financeira da região toda e comparado aos municípios com as características semelhantes a Caçapava, para a gente poder se enquadrar e não cobrar mais do que é o necessário para o projeto. Em relação à pessoa física, qual seria a taxa ali que a contribuição que a prefeitura mais vai receber? Qual que é o valor que a população mais vai pagar? 12,40. 12,40 não, desculpa, peraí, só um minutinho. 12,40 é a média. A média é 12,54. Quase 50% dos consumidores de Caçapava. Seria quase 1,5% do salário mínimo, correto? Sim. Se o projeto prevê fazer tudo em 2 anos, não poderia aumentar o prazo e diminuir esse valor? Não fica... A gente não fez esse estudo porque o que a gente tentou fazer é resolver de forma mais rápida o problema do município. Por isso que a gente fez a previsão de reduzir isso depois dos 24 meses. Hoje você é funcionário da prefeitura, correto? Correto. E é você que vai fiscalizar se esse projeto está sendo cumprido, certinho? A ideia é essa, né? Então, quer dizer que você fica mais 2 anos, até o final, para que seja o fiscalizador do projeto. A ideia, gente, é que esse programa, esse projeto, ele tem que ser autossustentável. Tá? Então, se a gente falar, vamos diminuir, daí você não vai fazer esse projeto em 2 anos, fica em 4.
Ou seja, você começa a encarecer e a população não vê o resultado. Tá? Eu vou até passar uns valores aqui, só para matar a curiosidade, eu acho que todo mundo está meio curioso. Tá? Baixa renda seria isento. Tá? Então, todo aquele pessoal que hoje tem algum programa com o federal, o município, já esse pessoal seria isento. Quem hoje utilizaria de 0 a 30 kW, também é isento. Tá? Então, aquele pessoal que ou está sozinho na casa, ou mora na roça lá e só usa menos, ou às vezes tem uma só geladeirinha, aquele negócio todo, ele também será isento. Pessoa física, né, Giovanni? Pessoa física, sim, tá? Sim. Quem de 31 kW a 100 pagaria 5,70. Isso são mais de 7 mil pessoas em Caçapava, mais de 7 mil residências, iria pagar 5,70. De 101 a 200 kW, seriam mais de 13 mil casas, ficaria em torno de R$11. Até 220 kW, seria R$12,54. Então, hoje, metade da população de Caçapava iria pagar praticamente até R$11. A baixa renda, isento. Então, é um projeto que não vai onerar, né? Eu acho que esse é o principal, né? Eu acho que a gente está preocupado com esse pessoal de baixa renda, porque hoje, a classe média hoje, né, não vamos falar em salário mínimo, porque hoje quem gasta aí acima de quase 300 kW é uma pessoa que já tem 2 geladeiras, 5 televisores, ou seja, já é uma pessoa que de repente, essa pessoa não vai reclamar de pagar R$12, R$13. Eu acho, porque o benefício vai ser muito grande. Na hora que ela pensar que o filho dela pode ir para a escola a pé daqui para frente, que ele vai poder ir de bicicleta para a escola, que vai existir uma segurança, eu acho que ele vai esquecer, eu vou tomar uma cerveja a menos esse mês e vou pagar essa contribuição. Que esse dinheiro, como diz um amigo nosso, é dinheiro de cafezinho para a classe média. Classe média, não vamos falar hoje para quem está recebendo um salário, para quem que recebe um salário, esse vai pagar menos e quase não vai pagar. Tá? Então, eu acho que a gente está falando em 50% da população pagar até R$11. Né? Então, eu acho que, né, aonde 7 mil pessoas, R$5,70. Então, se a gente falar também que não podemos, ninguém pode pagar R$5, eu acho que daí a cidade também, ela também não pode. A cidade, ela vive de uma receita, gente. Eu acho que a gente tem que ser coerente com isso e não podemos fugir dessa responsabilidade de achar que a gente pode dar tudo, que a cidade pode tudo, que o prefeito faz dinheiro. Isso não é real. Tá? Então, é duro, né? Porque a gente, na verdade, é outra taxa, é outra... Mas sem isso, não é possível. Então, a gente tem que pensar nisso. É triste, né? Porque se perguntasse para mim, não teria jeito de tirar? Eu também não gostaria de pagar. Eu não gostaria de pagar nada, gente. Hoje a gente já paga tanto nesse Brasil, cara. Né? A gente sai de casa, paga combustível alto, tudo. Tudo cai nas nossas costas. Tá? Mas eu acho muito pior a gente falar, não vamos gastar R$10 e vamos continuar do jeito que está. Eu acho que a gente tem que fazer essa opção. Tá? É uma opção. É por isso que veio para essa casa, né? Por isso que a população está presente. É uma opção que nós vamos ter que fazer. A gente pode até chegar aqui e falar, não, nós não vamos pagar, e fim de papo, e vamos continuar no escuro. Essa é uma opção nossa, gente. Né? Isso aqui, o prefeito não pediu para colocar lá a goela abaixo e dane-se. Não. Né? É uma conscientização que vai melhorar a cidade. E eu acho que a população está pedindo por isso. Tá? Então a gente tem que não focar no valor de R$10. E outra coisa, a pessoa que tiver dificuldade de pegar os R$10, existe. Tá? Chegou na continha de luz lá, eu não posso. Essa pessoa, ela vai chegar lá. Eu estou com um problema de doença, isso vai ser ouvido. Tá? Isso está no projeto, gente. Isso está no projeto, né? É óbvio que vai ter que comprovar, né? Com comprovação, isso vai acontecer. E isso existe. A gente sabe que às vezes o que é muito que é pouco para alguns, é muito para outras pessoas, né? Isso vai ser respeitado, tá? Eu acho que é tudo muito bonito, mas
a situação do país hoje é uma situação complicada. Quando esse projeto entrou na casa, eu comecei a sair mais às ruas. Tá? Eu não posso votar por mim. Eu tenho que votar pelas pessoas que eu escuto na fila do banco, aquelas pessoas que eu escuto na feira, aquelas pessoas que eu escuto tomando um cafezinho no mercado. Hoje, qual é a crise de desemprego no mercado? A preocupação maior é essa. Hoje nós sabemos que tem muitas famílias que o marido está desempregado. Quem sustenta a casa são as esposas. Então nós temos que pensar muito bem, refletir muito bem sobre isso, e a gente vai ter mais uma audiência para a gente esclarecer melhor. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Marcelo Prado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário, população presente, servidores públicos. Eu gostaria de iniciar até um questionamento para o secretário com relação... O senhor, na sua fala, falou bastante de empresa séria. O senhor poderia explicar um pouquinho por que tanta ênfase nessa questão? Oi. É que hoje, eu ando pela rua também, o vereador, e as pessoas, elas comentam sobre isso, né? Existem contratos que às vezes dá margem para isso, a gente sabe disso, né? Em termos de Brasil, a gente vê, né? Tem muitas empresas que são contratos, são dirigidos. Então, eu acho que o governo tem que ter essa preocupação de fazer uma coisa séria nesse sentido. Está aí a Lava Jato, gente. Então a gente não pode fingir que isso não existe no Brasil. A gente não pode fingir que não existe. Existe. Entendeu? Então essa preocupação tem que existir. E é essa preocupação nossa. A gente vai ter que... E mesmo porque é por isso que a conta está fechando. A gente está tentando fazer uma coisa séria. Porque se fosse ter algum cambalacho, alguma empresa, esse valor aqui já ia ter que pular para 50, 100 reais. Porque esses caras, eles não cobram pouco. Eles não cobram pouco. Entendeu? Ter festinha em Paris custa caro, gente. Entendeu? Então, eu acho que a seriedade faz com que esse valor seja o mais baixo possível. Gostaríamos que fosse menor, mas é por causa disso. E esse serviço teria que ser terceirizado? Não, sim, terceirizado. Ele não poderia ser absorvido pela administração, uma vez que aumentaria a arrecadação, poderia ter concurso público? Não sei, futuramente talvez, é uma ideia. Entendeu? Se você pegar o profissional adequado, é uma ideia, tá? É que hoje nós não temos, tá? Hoje nós não temos essa equipe. Então, esse projeto, ele pensa em empresa terceirizada por causa disso. Agora, se é a longo prazo ou a médio prazo, se pensar nisso, pode. Tá? A preocupação nossa não é contratar a empresa, não, gente. A preocupação nossa é fazer o serviço. Tá? Por isso é meu questionamento, porque a ênfase foi muito grande na questão de contratação a ênfase é principalmente não pegar uma empresa de má qualidade que vem aqui para ficar rico às nossas custas. Isso a gente não quer. Tá. Os senhores estão com um projeto em mãos? O artigo 4º, ele, no caput, ele fala: o custo mensal do serviço compreende dois componentes gerais, a saber, aí tem o custo mensal do serviço e a cota mensal de investimento. No custo mensal de serviço, no item C, inciso C, não, item C, ele fala de despesas de administração. Eu gostaria até que fosse esclarecido o que seria isso. Serviços terceirizados, mais ou menos já foi esclarecido. Locação de veículos, locação de equipamentos, ferramentas, call center e contratação de consultoria. Eu queria uma explicação sobre um exemplo de como isso na prática funcionaria. Sim, as despesas de administração seria o servidor ou o comissionado que fosse cuidar do projeto, então o salário dele, as despesas dele seriam alocadas ao Fundo de Iluminação Pública, porque ele vai prestar serviço para o projeto. Então entraria na folha, o fundo poderia compensar a folha. Isso, tá? Os equipamentos e locação de veículos, isso tudo foi previsto aqui, justamente para a gente poder, no final do projeto, viabilizar a preparação de um futuro servidor para poder gerir o projeto, gerir o serviço de iluminação pública, não o projeto. Então, depois dos 24 meses, seria preparado uma equipe de servidores, comprado ou locado
um caminhão, o que for necessário, um carro pequeno, tudo que for necessário para poder atender ao serviço de iluminação pública. Então, pelo que eu estou entendendo, a contratação dessa possível empresa se daria no máximo por 24 meses. Sim. Não mais por... Não, então, Não a mais. a contratação O de uma prazo empresa... é 24 meses. Não ficaria 5 anos... Não, o prazo é 24 meses. A gente vai ter um cronograma para poder ser gerido e poder ser cobrado de todas as duas empresas que vão entrar no projeto. Conrado, secretário, com relação ao artigo 6º, aqui no artigo 4º ele já fala que tem uma cota mensal de investimento, correto? Aí no artigo 6º ele fala que para os investimentos em obras de expansão e melhorias, voltamos à questão de expansão, poderão ainda ser utilizados recursos provenientes de financiamentos. Poderia me explicar melhor por que seria esse financiamento, uma vez que já está previsto então, a arrecadação? Esse artigo foi incluído no projeto de lei, não para ser utilizado agora, mas amanhã daqui 5, 10 anos, pode crescer a cidade, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, para a cidade poder ir atrás de um investimento, ir atrás de um financiamento, como tem hoje em São Paulo. Então, a ideia é essa. Não para usar hoje. Hoje está 100% viabilizado pelo projeto de lei apresentado. Só mais alguns questionamentos, senhor presidente. Desculpa ser até um pouco extensivo. Mas o artigo 16, ele fala que a forma e a periodicidade do lançamento da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública serão definidos por decreto. Por que disso? A ideia desse artigo foi... Por que ser por decreto e não por lei? Por quê? Porque a distribuidora ela tem um ciclo de faturamento e a ideia é acompanhar esse ciclo de faturamento para poder ter um fluxo de caixa e não ficar caindo uma vez por mês no caixa do fundo. Então, é tentar acompanhar esse fluxo de caixa do ciclo de faturamento do município, das unidades consumidores que estão dentro do município. Entendi. E, por último, só para fechar os primeiros questionamentos, o artigo 23. Esse eu definitivamente não concordo, mas eu gostaria de que você tentasse explicar, pelo menos, qual foi o entendimento da administração quando colocou. Ele fala que as atribuições previstas nessa lei complementar no tocante à gestão da fiscalização, apuração e administração do Fundo Municipal de Iluminação Pública poderá ter suas competências e alteradas por necessidade administrativa por meio de decreto regulamentador. Por que não por lei? Eu entendo que isso foi uma escolha Foi exclusivamente da administração. Para poder ela atender a estratégia dela de gestão. É que quando fala por lei, pelo menos passa pelo legislativo novamente, a gente consegue discutir. Sim, eu acho que é importante até, né? Suprime isso, fazer uma suprime essa proposta de discussão uma emenda com o legislativo. É que na verdade tem coisas que até pode ser feito, tá? Mas é duro a gestão, às vezes, ficar amarrada também com o legislativo. Eu acho que é meio complicado você, às vezes, precisar de alguma coisinha e vamos dizer que vocês estejam de férias, ou seja... Mas tudo bem, pode imaginar, ou seja, uma gestão, às vezes, não depender... O prefeito pode convocar extraordinário em qualquer momento. Não pode, estou dizendo, mas a ideia era mais ou menos essa, mas no sentido de agilidade, tá? De agilidade, porque não existe ganho, não existe interesse nisso aí. É muito mais agilidade, é o executivo, ele poder realmente exercer esse trabalho, tá? Não é nada de... imagine o executivo toda hora depender do executivo para mudar alguma coisinha interna. Eu acho que não tem motivo, eu não vejo motivo, tá? Mas pode ser conversado, sem problema nenhum. Vossa Senhoria, eu não concordo com esse artigo 23. Só isso, presidente, momentâneo. A palavra, presidente. Com a palavra, vereador Jorge. Boa tarde, secretário. Boa tarde, gerente. Boa tarde, munícipe. Boa tarde, vereadores.
Conrado, essa parte aqui, faturado, arrecadado e repassado. A Bandeirante vai cobrar mais sobre esse serviço e como é que vai ser a fiscalização? Porque uma empresa privada, o executivo vai poder fiscalizar uma empresa privada. A empresa privada, qual seria, vereador? A Bandeirante. Tá. A Bandeirante vai fazer a arrecadação, Sim. o repasse, mais ou menos essa minha Sim. pergunta. Hoje a IDP, até o Marcos depois pode responder melhor. Ela ou vai cobrar mais sobre esse serviço? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, presidente. Vereador, é o seguinte, a IDP não tem interesse nenhum de arrecadar, né? Ela faz isso por uma... A arrecadação sobre isso. essa... Não, essa estou dizendo para o senhor. Essa iluminação. Ela não é o serviço dela arrecadar uma conta terceirizada, como tem aí o médico, que o pessoal fala que é o médico da Bandeirante, tem uma série de outros serviços terceirizados que, por algum motivo, houve uma contratação a benefício do próprio solicitante e ela é contratada pela EDP. O serviço de cobrar a taxa de iluminação pública, ela cabe à prefeitura escolher de que forma que ela quer cobrar. Não tem por obrigação cobrar pela IDP Bandeirante, não tem por obrigação cobrar pela empresa de água ou contratar um boleto e passar para qualquer pessoa. E tem mais. Se a pessoa não pagar a fatura, a prefeitura também não recebe a contribuição de iluminação pública. Então, existe lá um relatório, existe um contrato entre as partes. Se não me engano, o custo para a prefeitura é em torno de 27 centavos de cada valor arrecadado por fatura. Eu acho que é 27 já. E esse custo aí, ele é passado periodicamente nas condições que você tem no contrato. Obviamente que se a prefeitura tiver algum desconforto, ela tem total liberdade de ir lá e questionar. Mas dentro do contrato, está dessa forma. Se eu não paguei a fatura de energia elétrica, a prefeitura não tem como receber a contribuição de iluminação pública que cabe à minha pessoa. Tá ok? Ficou claro? Mais uma perguntinha. Qual é a instituição responsável pelo poste físico do nosso município? Qual são as instituições? Não, isso nós já tivemos oportunidade de conversar nessa casa. A rede de iluminação pública... Não, eu estou referindo o poste. O poste, quem é responsável pelo poste? Então, vou dizer para o senhor, nós já tivemos oportunidade de conversar nessa casa, quando eu estive aqui, e o poste, a rede de iluminação pública, pertence à IDP. Ela é a responsável pelo poste. A rede de iluminação pública, que é o ativo da prefeitura hoje, é o braço, a luminária, a fiação que liga essa luminária e todos os seus componentes. Isso faz parte desse ativo que a prefeitura está apresentando uma proposta para ser totalmente inovado e expandido. A parte, por exemplo, se o senhor tiver amanhã uma área onde a prefeitura queira colocar iluminação pública e não tenha posteamento, ela vai solicitar à EDP a colocação do posteamento, vai pagar por esse posteamento e, posteriormente, ela vai colocar os novos braços de iluminação pública. Era isso que o senhor está perguntando ou não? Isso aí. Ok. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Senhor presidente, Com a palavra, vereador secretários, Milton. Conrado, secretário Ney, senhor presidente, o senhor Marcos Scarpa também, da Bandeirantes. Vou fazer algumas considerações. O Conrado, a partir do momento, o projeto sendo aprovado, começa a partir de janeiro, é isso ou não? Ser cobrado essa taxa, não? Hoje eu acho que não consegue mais, porque tem que cumprir os 90 dias e só pode ser no ano posterior. Então, eu acho que deve começar no primeiro de fevereiro. 1º de fevereiro. Agora. Tá. Hoje também
você está nos colocando que o custo que é gasto com a prefeitura hoje, que a prefeitura gasta, é uma faixa de R$500 mil por mês. Então, hoje a prefeitura está gastando aí cerca de, em torno de 6 milhões de... 6 milhões com por prédios ano. Públicos e iluminação pública. Por ano. Fora a manutenção. Isso Fora, é só consumo de iluminação pública. Fora a manutenção. Tá. Outra coisa. A partir de, em fevereiro, isso se inicie, esse início para os trabalhos, para que sejam feitos, dando início, isso aí seria a partir de quando, mais ou menos? Aprovada a lei, a gente tem a cobrança, né? Prevê que é 30 dias após o início da cobrança, né? Tá. Porque senão também inviabiliza financeiramente o projeto. Então a gente tem que começar a arrecadar para daí a gente colocar uma data de início do projeto. Tá. Isso aqui ainda não está aqui dentro do projeto aqui, então precisa ser feito algumas Sim. emendas, enfim, alguma coisa dentro do projeto para que isso possa estar acontecendo, né? Outra coisa também, sobre os terrenos, né? Só para a gente colocar, porque não foi perguntado, bastante coisas já foram colocadas, os terrenos também vão sofrer aí também algumas cobranças, correto ou não? A gente sabe que tem bastante terrenos na cidade, também serão feitas as cobranças, né? Sim. Eu estou vendo aqui até 125 metros quadrados, 6,70, é isso, Ney? Certo? E tem uma tabelinha também dos terrenos também do município que também serão cobrados. Isso, correto. Certo? Terceirizada será contratada também a partir do fundo, né? É isso ou não? Isso. Será terceirizada. E eu vi também aqui mais um que chamou um pouquinho a atenção. A questão da incidência de multa moratória, que é o parágrafo único, artigo 17, parágrafo 1º. A incidência de multa moratória, calculada a taxa de 0,33% por dia de atraso, sobre o valor da contribuição até o limite de 20%. Isso é no caso de houver um atraso na conta de luz, que está inserido a contribuição. Juros e mora. Sim, mas ela chega até 20%? Não. No mês, não. Até o limite de 20%. No mês, se caso não houver o pagamento da conta, atraso, se limita a 20%. Se limita a 20% sobre... Isso está no projeto, né? Tá. Aumentaria 20% a mais. Limite de 20%. Do limite de não 20%. Pode passar de 20%. Sim, entendeu? mas até 20%, se a pessoa não pagar, o atraso, com atraso, é 20%. Tá? E só para terminar, na questão da terceirização, quando tiver a empresa, evidentemente que a gente sabe que vocês vão querer contratar uma empresa séria, isso aí, essa coisa da prefeitura, mas existe alguma penalidade, no caso da empresa não vier fazer o serviço, alguma coisa, vai ter alguma penalidade? Porque são 2 anos que isso aí tem que ser colocado na cidade toda. É isso? 2 anos, ou Conrado? Isso, correto. 24 meses. 24 meses, né? Deve ter alguma penalidade depois. Então, a ideia disso tudo vai ser na minuta contratual. Então, a gente vai tentar apresentar um cronograma para ela de execução dentro dos 24 meses para poder atender, e isso vai estar constante no contrato de prestação de serviço para poder ter o cumprimento ou a sanção necessária para o descumprimento. Correto. E taxativamente, 2 anos é o prazo para que a cidade esteja adequadamente com as lâmpadas de LED. 24 meses, 24 100% meses, do município. 100%. Isso vai estar também no contrato, aqui também no projeto diz também, né? Sim. Né? Tem que ser cumprido, né? E a área rural também, a gente 600 quilômetros de área rural. 600 quilômetros de área rural. Então tá bom. Isso a gente entende também, vereador, que... Eu vejo que a área rural é a que mais penaliza, a gente sabe, o Ney falou uma coisa muito certa, que a área rural, que a gente vê que é uma necessidade muito grande. E a gente sabe também, né, que isso pode aumentar um pouco, né? Na hora que você começa a expandir... Pode acontecer. Pode acontecer. Sim, mas começaremos
e caso, evidente, tudo seja aprovado, evidente, né, uma suposição, iniciaremos pela área rural. Sim, como eu apresentei para o vereador Glauco, a ideia é a contratação de 3, a empresa vai ter que apresentar 3 equipes, né, 3 caminhões cestos, uma equipe para a área urbana, onde a gente sabe que está com a situação mais precária. Correto. E as outras 2 equipes vão para as áreas rurais para a gente poder ganhar demanda nisso. Até porque a área rural e expansão, quer dizer, uma instalação nova, a gente sabe que demanda um tempo maior do que uma substituição de equipamento. Certo. Por isso a gente está prevendo 2 equipes para o atendimento da área rural. Tá bom, muito obrigado. Senador, mais uma perguntinha. Realmente a nossa cidade vai passar a ser iluminada com a LED, ok? Isso. E o nosso consumo, quer dizer, mudança de lâmpada, o consumo vai cair. Vai ter redução de valores, o valor vai aumentar? Eu até comentei na minha fala que a gente está prevendo até 30% de redução, porque a gente vai dobrar o parque. E como vai implantar LED, a gente prevê 30% de redução no consumo total do que a gente gasta hoje. Tudo bem, só isso. Eu tenho mais uma dúvida. Muito aqui se falou, né, da tecnologia LED, lâmpada de LED, mas na leitura do projeto de lei eu não encontrei em nenhum artigo a referência a lâmpadas de LED. O que vai garantir que isso realmente vai ocorrer? Então, vereador, isso pode até ser uma proposta de emenda, mas a ideia de não citar isso é porque isso está sendo citado na elaboração do projeto executivo, né, que vai estar dentro do plano diretor municipal. A gente vai tentar viabilizar anexar o plano executivo, né, o projeto executivo no plano diretor, até para ficar formalizado como a maioria dos municípios estão fazendo. Então a gente está acompanhando a tendência. Eu tenho acompanhado muito essa evolução lá no município de Caraguatatuba, e lá parece que a primeira cidade do Brasil foi considerada cidade inteligente. É o mesmo molde que está sendo lá. Lá eu sei que é uma PPP, que não é o que vai ser feito aqui. Mas eu digo, em termos de tecnologia, chegaremos mais ou menos perto ou até melhor do que foi implantado em Caraguá? Vai ser melhor. O desenho do projeto que a gente quer implantar em Caçapava não existe ainda no Brasil, que é um monitoramento de 100% do que acontece no parque, no atendimento, e isso tudo junto com o munícipe. Então, o munícipe que abriu uma reclamação, abriu um chamado, ele vai acompanhar isso do começo, meio e fim, pelo tablet, pelo aplicativo dele, onde ele estiver. Muito obrigado. Ô Conrado, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas eu vi ali que entre trocas e mais a colocação dá um total de quase 19 mil postes, é isso? 18 mil. 18 mil. 17.880. Isso dividido por 24 meses vai dar mais ou menos quase 800 postes a ser trocado por mês, é isso? A cada 30 dias vai ser trocado 800 lâmpadas, é isso? Então, trocadas e colocadas. O nosso cronograma vai ser mais complexo do que isso. A gente tem a ideia de começar um pouco mais calmo, né, um pouco mais devagar, fazer uma curva e depois diminuir também a produção. Então, a ideia é ela acompanhar a arrecadação do município. Porque também, senão, o projeto não fica saudável, porque a gente começa a arrecadar, já começa a gastar próximo ao que a gente está arrecadando. Então, a gente tem que investir mais em equipamentos e o serviço tem que acompanhar isso. Então, a gente tem que começar comprando mais equipamento do que executando o serviço em campo. Então, quer dizer que no começo vai ser menos de 800 Menos de 800. Depois deve chegar na faixa de 1.200 por mês. Mas eu não consigo, vereador, eu não consigo detalhar isso para você aqui agora, mas eu lembro que é perto de 1.500, tem meses que chegam a 1.500. Em 30 dias? 30 dias. Consegue-se fazer isso? Sim. Tá bom, obrigado. Conrado, eu gostaria de fazer um questionamento aqui também. Segundo o vereador Marcelo já apontou,
Não adianta a gente fazer toda essa discussão do projeto e no artigo 23 falar que a alteração pode ser a qualquer momento por decreto do Executivo. Então é uma discussão que acaba, depois você discute, mas dá a oportunidade do prefeito mudar a qualquer momento, né? É isso que diz o artigo. Eu não estou querendo dizer que isso é intencional, mas vi um certo desconforto no momento de responder. A alegação que a Câmara não tem que estar perguntando sempre. A Câmara está sempre à disposição, sim, no que for preciso, na mudança, em qualquer momento de mudança. E eu acho que a gente precisa rever, porque até o próprio Tribunal de Contas, hoje, eles não aceitam atribuições por decreto. Ele diz que essas atribuições têm que ser por leis. Inclusive, tem um projeto nessa casa hoje, que foi deliberado, que o Tribunal de Contas manda que coloque as atribuições dos cargos e tudo. E isso acontece para as leis também. A gente precisa rever esse artigo para que... Eu acho que a Câmara tem que ser ouvida, porque nós vamos estar diretamente com a população. Nós vamos estar entendendo o que a população está achando desse projeto. E qualquer mudança que haver, a Câmara tem que ser ouvida, porque nós somos a voz da população e nós temos que falar o sim ou não, depois de ouvir a população. Então, a gente precisa arrumar uma fórmula de discutir melhor esse artigo, para que a gente, né, não fique assim a qualquer momento pode ser feita qualquer mudança. Eu acho que depois de uma lei discutida, né, debatida com a população, os vereadores, né, as pessoas, os responsáveis pelo executivo, ela não pode ser mudada assim a qualquer momento, né? Eu acho que deve ser sim. Vamos rever esse artigo. Pode ser revisto, tá? Para que a gente possa seguir dentro do que é o entendimento de todos aqui, o melhor para a cidade. Sem dúvida, eu acho importantíssimo que a população, a Câmara, o Executivo caminhem junto com esse projeto, porque a ideia do projeto é ser 100% transparente, demonstrar todos os obstáculos que forem ultrapassados e também as glórias também, todo mundo caminhar junto e usar ela, né? Ganhar todo mundo junto, principalmente o município. Mais alguma pergunta dos senhores vereadores? Ô Conrado, em relação a essa taxa que está prevista ser cobrada aí, no caso, ela será vinculada à conta de energia direto com a EDP ou como que vai ser isso aí? Sim, das unidades consumidoras que são atendidas pela EDP serão incluídas na fatura de energia elétrica. Mas ainda existem os consumidores livres, que são emitidos boletos, que são as indústrias de grande consumo de energia elétrica, e também os lotes que serão anexos ao carnê de IPTU. Será anexado um carnê exclusivo para a contribuição no carnê de IPTU. Então a taxa do que vai ser vinculada ao terreno vai vir direto junto ao IPTU já então? Seria isso? Dos lotes de terreno, sim. A ideia é essa, a gente tem que tentar viabilizar isso por causa do prazo, porque o carnê de IPTU já está em andamento, mas a ideia é, aprovando, a gente correr e tentar já incluir no carnê de IPTU. É que, como o senhor Marcos tinha falado, que talvez essa taxa poderia ser vinculada a outras empresas que fazem essa cobrança. Não sei se foi isso, se eu entendi errado. Não, o que eu falei foi o seguinte: a prefeitura não tem por obrigação solicitar a IDP São Paulo a cobrança. Ela pode fazer por boleto, pode fazer pela empresa de água, por quem ela achar interessante. Normalmente, 100% dos municípios, eles fazem pela empresa distribuidora de energia elétrica, pela facilidade e, obviamente, também pelo custo, né? Agora, como eles disseram aqui, eu não conheço a lei, mas um terreno baldio, a IDP não tem condição de cobrar, certo? E para o Mercado Livre, a IDP já tem condição de fazer a cobrança, tendo em vista que ela recebe também os valores de consumo baseado no cliente livre. Então, nesse ponto, não tem problema algum.
O único problema que vai ficar são os terrenos onde não existe ligação de energia. Por que da pergunta, que nem o senhor falou aí agora aí? Nesse caso, eu fiz essa pergunta, porque digamos que a Bandeirantes não fique sendo responsável por receber, fique outra empresa. Daí o munícipe não paga essa taxa, que não esteja vinculado com a Bandeirantes. A pessoa pode chegar e perder ser cortada a energia dela? Digamos que a EDP não faça o recebimento dessa taxa, não fique vinculada a ela. Não, a EDP só pode cortar o fornecimento de energia elétrica de quem não pagou a sua conta de energia elétrica. Então, Esse isso que era uma dúvida, dela. porque se caso não fique com a EDP, fique com outra empresa, então digamos que a pessoa fique inadimplente em relação à taxa de iluminação. Fica estranho, porque se ela não pagar a taxa, como é que seria cortada essa energia da pessoa? Por isso que normalmente, que eu falei para o senhor, vereador, 100% dos municípios, a contribuição de iluminação pública é cobrada através da distribuidora de energia elétrica. Isso em qualquer estado, em qualquer área de concessão. Dificilmente, mas não existe essa obrigatoriedade. Foi isso que eu quis dizer. Eu fiz a pergunta porque o senhor comentou aí, daí veio essa ideia, ele fez essa pergunta. Okay. Mas muito obrigado. Eu gostaria de saber se o senhor Marcos queria fazer alguma um comentário sobre o que o senhor ouviu aqui, para que dê mais clareza para a gente, e aí eu abrirei a palavra ao público presente. Bom, a percepção que eu tive, eu tomei conhecimento do projeto agora, né? Não tenho detalhe dele, mas eu acho que, primeiro, parabenizar a Prefeitura, né, por um projeto arrojado dessa forma. Hoje você tem 7.800 pontos, você vai passar para 17.880 pontos, ou seja, crescer em 130% a iluminação pública do município. Isso é um resultado que vai ficar na história de qualquer município, né? O segundo ponto é que os senhores vereadores, os senhores serão os grandes responsáveis por aprovar ou não aprovar um projeto dessa magnitude, né? Então, o que eu sempre falei com todos os vereadores que solicitaram um posicionamento da IDP, nós temos que verificar a contribuição para que ela não seja mais uma taxa. Ela tem que caber no bolso do nosso contribuinte e permitir que o prefeito execute o seu serviço da melhor forma. Se o que o senhor Conrado apresentou aqui, amanhã ele disser que ele não conseguiu fazer, isso seria uma incompetência enorme da parte dele, porque ele fez todo um projeto que, nas condições atuais, né, que ele fez todo o levantamento, está proposto para esses valores, né? E eu, como munícipe de Caçapava, se eu for pagar 12, 20 reais e ter uma iluminação da forma que está proposta aqui, eu acho que é uma contribuição que vale a pena. O que a gente precisa realmente é ver isso. Então, sempre eu falei para todos os prefeitos e todos os vereadores que solicitaram aí uma opinião da IDP. Nós temos que ter realmente um equilíbrio entre o que o contribuinte pode pagar e que realmente o prefeito pode executar. Não adianta você pôr uma taxa maravilhosa de R$4 e o prefeito não conseguir executar nada. Vai ser mais uma taxa e não vai servir para nada. Também não posso ter nada aí em torno de 50, 100 reais que seja um absurdo que os munícipes não possam pagar. E é importante, né, que exista uma fiscalização dentro disso, porque, por exemplo, hoje o IPTU ele já arrecada o valor da contribuição do custo da iluminação pública. Está dentro do IPTU. Qualquer lei pode ser vista aí que está dentro do IPTU. A partir do momento que você volta a ter no município uma contribuição de iluminação pública, essa contribuição ela tem que ser responsável por pagar o consumo das lâmpadas, a manutenção das lâmpadas, a extensão de todos os pontos novos e tudo que couber a isso, né? O que for contratado para isso, porque esse dinheiro é como o dinheiro da saúde, como o dinheiro da educação, ele está totalmente carimbado. Esse aí é o objetivo que eu tinha aqui para falar, fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida com relação à EDP nesse sentido, mas é muito importante que os senhores vereadores tenham
na lei como um todo um detalhe de tudo como será feito, porque quem será cobrado serão os senhores, né? E obviamente que o prefeito que está propondo esse trabalho. Em termos técnicos, para se avaliar um trabalho como foi apresentado aqui, nós não temos o que falar, né? Não houve uma melhoria da iluminação pública, né? Não é nunca a distribuidora de energia elétrica responsável pela melhoria da iluminação pública. Toda e qualquer melhoria de iluminação pública é sempre o executivo responsável, porque é ele que sempre pagou pela implantação de qualquer iluminação pública. Tanto que quando foi passado essa responsabilidade da manutenção, Caçapava sempre foi dona do seu ativo, né? Não foi transmitido o ativo para Caçapava, não foi passado o ativo. Caçapava já era dona do seu ativo, ela só pagava uma manutenção para a IDP. Que eu sempre costumo falar que não é o que a gente faz de bom, né? Porque se queimar a lâmpada na minha casa e você tiver sem energia, eu vou ter que atender você sem energia e deixar a lâmpada na minha casa queimada. E hoje não, hoje a prefeitura ela tem uma proposta de melhoria, ela tem uma equipe já dedicada a isso e uma proposta enorme de melhoria. Então, o que eu, como vereador dessa casa, falaria, né? Além de ver todos os detalhes da lei proposta, né? Porque essa lei ela só pode ser executada se a Câmara aprovar, eu tenho que avaliar. Tecnicamente, está fantástico, né? Eu acho que não existe um município que tenha 600 quilômetros de estrada rural que vá ser, de uma forma ou de outra, iluminado por lâmpada LED. Até me preocupa um pouco com os bairros mais distantes, em termos de deterioração da própria, de ter a lâmpada aí roubada, alguma coisa nesse sentido. A gente sempre tem que estar muito ligado dentro dessa linha. Mas a proposta em termos técnicos, né, ela é excelente. Outra coisa, lâmpada LED, a cada dia que a gente acorda, ela tem uma qualidade diferente. Então, os chineses, japoneses aí que estão vendo míssil para cima, míssil para baixo, eles também estudam a lâmpada LED. E a cada dia que a gente acorda, você tem uma luminária nova, com uma qualidade nova. Então, hoje eles podem estar falando de uma luminária, na hora que eles forem comprar, já tem uma luminária melhor que eles poderão comprar por um preço até mais acessível que tenha hoje. Esse é o mercado da tecnologia, né, que o céu é o limite. Então, eu fico à disposição de vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação à IDP São Paulo, eu estou à disposição aqui, mas, mais uma vez, eu parabenizo aí o projeto e parabenizo os senhores vereadores aí pelo fato dessa audiência pública estar mostrando para todos os munícipes, né? Estamos discutindo aqui abertamente, vendo todos esses trabalhos. Obviamente, todos vocês já debruçaram em cima do decreto, já viram todos os detalhes, tem como comparar os decretos. Praticamente, na área de concessão da IDP, dos 28 municípios, praticamente, eu acho que só Caçapava e mais um município que eu me lembro que tinha e deixaram de ter a contribuição de iluminação pública, cada um pela sua particularidade. Muito obrigado pela atenção. Fica franqueada a palavra ao público presente pelo prazo de 5 minutos. Vamos pegar as fichas de inscrição aqui. Primeira pergunta será feita pela senhora Andréia Aparecida dos Santos Leite Ferreira. Boa tarde a todos presentes. Embora seja repetitiva, eu insisto que o autor do projeto, né, considere a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, no Estatuto da Cidade, que fala da participação da população, como não houve consulta pública, mais uma vez, por um projeto tão importante, somente audiência. Hoje a casa está cheia, né? Mas olhando assim,
Me desculpem a sinceridade, mas parece que a maioria dos presentes são funcionários da prefeitura. Povo mesmo é pouco. Eu digo a população mesmo dos bairros, não que os funcionários não sejam, tá? Então, eu estou justificando a casa cheia. Por favor, dona Andréa, a pergunta da senhora... A pergunta. A gente ouve muito, né, que esse projeto vai trazer o desenvolvimento para o município. Eu acredito que ele vai trazer um grande benefício dentro da segurança, que a iluminação é importante. Mas, na questão do desenvolvimento, eu questionei essa tabela que foi passada aqui, de muita densidade, que fala da faixa de consumo. Então, o munícipe que consumir até 10 mil watts, ele vai pagar uma taxa de R$ 1.700 por mês. Essa tabela é a MT todas as classes? Isso. Essa tabela é referente em quase sua maioria, em indústrias e comércios, grandes comércios. Não são residenciais nem rurais. São médias tensões, é um consumo muito alto. Tá, e isso... hoje eu conversei com alguns comerciantes que consomem até 9.501 a 10 mil. E eles vão ter que pagar R$ 1.200 de taxa mensal. Então, se considerar isso, muito comércio da cidade vai acabar fechando. Tá? Então, isso não vai gerar desenvolvimento e sim desemprego. Eu gostaria que revissem isso. A senhora já terminou a pergunta para que eles possam responder? Sim. Tá. Então, por favor, fica aqui a... Quem vai responder essa pergunta? O senhor Conrado... Acima de 10 mil, Conrado? Acima de 10 mil. Nossa Senhora. Quem acima de 10 mil? Né? Tem alguém acima de 10 mil? Olha, a gente vai ter uma segunda audiência pública e vocês podem... Acima de 10 mil? Tem esse caso? Então, 10 mil quilowatts. Qual que pega 10 mil quilowatts aqui? 10 mil quilowatts. Uma pessoa. Eu gostaria de passar aqui para os representantes do Executivo que qualquer pergunta que vocês não tenham agora condições de responder no momento, seja respondido na próxima audiência nesse pública. Caso, 10 mil, a gente fez um levantamento, existe um caso na cidade. Mas então foi justamente o caso que eu conversei hoje, na Rua do Porto, próximo ao número 1480. Não, acho que houve um equívoco. 10 mil quilowatts. Não, eu olhei a conta. Eu vi a conta dela. Você sabe o valor da conta? Deu esse valor de watts mesmo. Pela taxa, ela iria pagar 1.200. Ela falou, vou fechar meu estabelecimento, vou mandar todo mundo embora. Como que eu vou pagar isso? 10 mil quilowatts ela paga? Você sabe o valor que ela paga hoje? De conta de luz? Mais de 5 mil reais. Então não é pequeno comércio. Não, mas é o que está aqui, né? Não, tudo bem. Então a gente fala, é uma pessoa hoje que gasta 10 mil quilowatts, ela pode pagar às vezes R$ 1.200, gente. É uma coisa que tem que ser levantado. Hoje uma Volkswagen, hoje ela paga 120 mil reais. Ela paga 120 mil reais hoje para Taubaté. É proporcional. Mas aí eu estou falando dentro da realidade do nosso município. O que nós temos de comércio hoje aqui. Eu gostaria que vocês considerassem isso. Não, pode ser conversado. A gente faz, agora... Eu quero que gere desenvolvimento e não desemprego. A ideia nossa também é essa. Tá.
Então, e uma coisa que eu não concordo que fala aqui é que o poder público municipal ele está isento, os templos religiosos isentos e as entidades de utilidade públicas também isentas. Então, o povo vai pagar por eles? Não poderia que eles também contribuíssem e diminuíssem as taxas? Mas faz sentido a cidade pagar pela escola, ela receber e pagar? Eu não vejo qual é o sentido disso. Não faz? Eu não vejo sentido nisso. E a igreja? A igreja foi um projeto, isso aí a gente está ouvindo as pessoas, gente, da mesma maneira que... É por isso que eu estou pedindo que seja revisto. Não, na verdade, no projeto inicial não estava, a gente já veio ouvindo as pessoas. Então, mas no projeto de lei está. É importante explicar que, principalmente o poder público municipal, se a gente incluir a cobrança da contribuição para as faturas do poder público municipal, o poder público municipal vai arrecadar menos do que ele vai pagar. Ele vai pagar imposto sobre uma coisa. Ele vai pagar imposto e ainda vai pagar o serviço da distribuidora para poder receber essa contribuição. Não faz Mas sentido. Então eu acho que esse projeto ele é falho, tem que ser mais revisto, tem que ter mais debate, eu sugiro, porque eu não acho justo o povo mais uma vez pagar. Eu acho que o Poder Executivo poderia estar fazendo mais cortes, não sei onde, tá? Mas eu acho que essa taxa não é justa e eu não concordo com ela. É um direito seu. Fica franqueada a palavra agora ao senhor Adam César de Paula Gomes. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, público presente e aos representantes do Poder Municipal. Minha pergunta é, eu li aqui, eu esqueci o artigo. Será colocado 2 postes de luz, um em cada lado da rua? Isso ou não? Não? Ah, tá. Não. Então eu estou confundi aqui. Nesse projeto de expansão, certo? Todos nós sabemos que a maioria dos postes nas estradas rurais é poste de madeira. Esse poste também será trocado por um poste de cimento ou não? Não necessariamente. Na sua maioria, não. Mas vão ser elaborados projetos para cada uma das expansões e vai ser verificado a necessidade de substituição ou não. Mas o poste de madeira aguenta a luminária de LED? Sim. É mais leve. Ele é até mais leve. Ué? Ela às vezes é até mais leve que a outra. Não necessariamente não é para as pessoas. Nessa expansão, a IDP Bandeirantes ela vai arcar com esses custos dos postes na expansão? Não, como o Marcos já disse. Não, funciona da seguinte forma: se você tiver uma estrada onde não tem ligação de energia e a prefeitura quiser iluminar, porque ali passam pessoas de um lado para o outro, sim, a responsabilidade de colocar as postes ali é da prefeitura, a responsabilidade financeira. Ela solicita a IDP coloca os postes e depois ela põe o projeto. Quanto ao poste de madeira, se ele tiver em más condições, a prefeitura vai solicitar a IDP a troca e isso não tem custo, certo? Sim. E daí a IDP vai trocar por um poste de concreto, porque ela não trabalha mais com poste de madeira, e dessa forma dando continuidade. Tá. Outra pergunta também. Pelo que eu entendi, vai ser contratado 2 empresas. Uma empresa para fazer a manutenção, né, na rua, e outra empresa para fazer o serviço de BPO, que seria call center, essas coisas. No caso, esse contrato com essas 2 empresas poderiam ser mais específicos, porque assim, como eu estava falando com você, né, o secretário, a gente teve um exemplo, quer dizer, um passado recente não muito bom com a outra empresa de luz, né? Ela prestava um serviço decente, tá, tudo bem. Se essa empresa, se o projeto passar aqui, tá, se essas 2 empresas a serem contratadas não prestarem um serviço decente, podem ser rescindido o contrato? A ideia é fazer um contrato bom, e isso vocês podem participar, viu, gente? Não só os munícipes, como os vereadores, participar desse contrato, né? Porque vai ser licitação. Sim. A gente não vai escolher uma empresa, tá? Vai ser aberta a licitação. Então, acho que vocês têm que estar de olhos abertos nesses contratos,
para ver se esse contrato está de acordo com que seja bom para a cidade, tá? É uma coisa que vai ser transparente. Certo. O processo de fiscalização dessas empresas, a prefeitura vai ter um fiscal específico para fazer essa fiscalização, porque assim, a fiscalização é serviço de todos, da população, dos vereadores, de todo mundo. Isso, inclusive, vai ser... A gente vai ter um aplicativo, os munícipes, eles vão ter acesso a essas contas, tá? Tá. Então, os munícipes eles vão saber o quanto a receita que está entrando, o que está saindo. Então, vocês vão participar dessa conta, tá? Essa conta ela vai ser aberta. Ela não vai ser só da prefeitura, não. Então, nem na questão mesmo desse aplicativo aí, para se fazer um aplicativo, precisa de um serviço de internet, alguma coisa realmente funcione. Vai ter esse serviço de internet também? Isso, o projeto está nisso no projeto, tá? Já abrange isso daí. Sim, vai contemplar tudo. Toda a estrutura necessária. Isso está dentro do projeto. Toda a estrutura necessária para a execução do projeto já vai ser exigida na licitação. Tá. E pegando o gancho que o vereador Marcelo falou, esse artigo 23, ele não poderia ser mudado, porque assim, decreto municipal, qualquer... Tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado, tá? Passe lá pela não, tudo pode ser mudado. Eu acho que o intuito dessa audiência é justamente isso. Sim. Né? Eu acho que a gente vê o que tem que ver, o que tem de bom, o que tem de ruim e ser conversado, tá? Então tudo, na verdade, pode ser mudado ou conversado, tá? Fica uma sugestão. Essa é a ideia. Não, tá bom. Tirado. Tá? E essa vai ser levado, tá? Inclusive para o prefeito, vai ser levado, tá? Não, então fica a sugestão que seja retirado. Obrigado. Lúcio. Eu agradeço a presença do senhor Marcos. Ele tem um compromisso agora às 6 horas e precisa... Mas eu agradeço a presença do senhor. Obrigado. Com a palavra agora o senhor Jorge Luiz Rodrigues de Araújo. Senhor presidente, senhor vereador que está ali conversando, demais vereadores, público, em especial a senhora que está fazendo a intérprete de Libras. Eu pergunto se essa audiência pública tem condição de prosseguimento. E faço isso com base no regimento interno da Câmara. E antes de ler o regimento interno da Câmara, eu pergunto, o Executivo tem algum regulamento, naturalmente municipal, que trate especificamente de debates, consultas e audiências públicas? Sim? Não? Olha, no momento nós estamos discutindo o projeto. Requeira que seja consignado. O projeto de lei complementar número 12 de 2017. Requeira que seja consignada a pergunta. A fórmula... O senhor não colocou a pergunta na folha, senão ficaria mais simples. Não, requeira que seja consignada a pergunta. Eu vou ler agora o regimento interno, seguinte, artigo 140A, inciso, deixa-me ver aqui, parágrafo 5º, inciso 3º. O cidadão poderá manifestar oralmente, durante o debate para a discussão, que dependerá de disponibilidade de tempo para o debate. Veja, a Câmara diz que depende de tempo. O cidadão não tem liberdade de expressão mais assim abrangente? E outro artigo, e isso foi o motivo da pergunta, diz o regimento interno que a audiência pública tem que ter, deixa-me ver aqui onde está, três etapas: apresentação, discussão e conclusão. Repito, está no regimento interno da Câmara que a audiência pública tem que ter conclusão. Portanto, não pode ficar nada para depois. Se ela tem que ter conclusão, o cidadão tem que ser informado agora. Isso está no regimento interno. Daí a pergunta que eu fiz, se o Executivo tem um regulamento próprio. Como não respondeu, eu estou usando o regimento interno da Câmara. E também consta do projeto que a autorização vai ser pelo IPCA. Quando o nosso sistema tributário
existe um outro índice para atualização. A pergunta é, o projeto está revogando na atualização? Isso tem pertinência com o projeto e precisa ser respondido. Pertinência direta. Quanto à atualização. Repito, talvez não tenha me expressado bem. Os tributos municipais têm um índice de atualização. E o projeto prevê o IPCA. Então eu pergunto, o projeto está revogando a lei municipal que trata dos tributos? Quanto à atualização? A pergunta é executivo, que naturalmente é autor do projeto. Não, o projeto não está revogando, ele está apenas acrescentando. Utilizando um índice específico. Sobre os templos, que foi perguntado e não foi respondido, a isenção. Qual é o motivo da isenção? A isenção, o senhor está dizendo sobre a baixa renda? Não, os templos, está no projeto, que eles são isentos da contribuição denominada Pró-Ilumina. Qual é o motivo da isenção? O que levou? Se foi consultada a população sobre esse assunto? Sobre os templos religiosos. Isso. Está no projeto. Isso foi sobre a consulta sobre algumas pessoas que pediram a inclusão disso. Isso aí é sobre taxar a própria população. Que quem na Constituição ela tem... Por favor, não confunda a imunidade tributária com isenção de imposto. Assim não, tem que ser imunidade tributária é uma situação e isenção de contribuição é outra. Uma não se confunde com a outra. Eu quero saber o que levou aos templos ficarem isentos no projeto. É que os templos religiosos ele tem imunidade constitucional, né? Não, perdão, discordar, o templo tem imunidade ao imposto, que não se... Mais uma vez, perdão por desconcordar. Não há isenção de contribuição quanto ao templo. Perdão, mais uma vez, por discordar. Mas senhor Jorge, como a gente falou em transparência aqui, esse projeto também já foi ouvido várias pessoas. E está sendo colocado, na verdade, para a população isso. Eu acho que você falou que a gente não perguntou para a população. Eu acho que a gente está fazendo essa audiência pública, justamente a gente está passando para a população. É justamente o início da minha fala, porque como não teve conclusão, ele não tem condição de prosseguir, porque toda audiência pública, isso está no regimento interno, eu acabei de ler aqui, tem que ter começo, meio e fim, e o fim é a conclusão. Se o projeto sair inconcluso, ele não reúne condições para prosseguir. Então, terminou meu tempo, vou sair. Com a palavra, a senhora Cristina Dias. Minha pergunta seria o prefeito. Ele não está. Não vou fazer a pergunta, certo? Vou fazer outra. Quero saber em relação ao INCRA, como vai ser cobrada a taxa? Se a prefeitura não tem o controle do município. O terreno que ele for um INCRA, a gente tem que ver o seguinte: se ele tiver alguma ligação, né, ele vai ser cobrado pela conta de luz. E se não tiver, vai ser metro quadrado. Jardim Amália, INCRA, justamente. Estão usando asfalto. Então, se não tiver, vai ser metro quadrado. Seria um terreno da cidade, tá? E não tem uma previsão para fazer uma modificação? Já está em estudo, viu? A ideia é esses terrenos próximos à cidade, já existe um estudo dentro da prefeitura para transformar em urbanos, tá? Eu acho que isso é uma falha, né, que essa cidade vem trazendo e não existe isso, né? Essa fazenda dentro da cidade, usufruindo de todo, né, asfalto, luz, tal, e é uma falha assim, entendeu? E a prefeitura já está trabalhando nisso e vamos ver se o ano que vem a gente já entra com esse tipo de coisa com o IPTU. 5 metros? Não, é absurdo. É absurdo. Com a palavra, a senhora Marilândia Vicente. Não está presente? Foi embora? Finalizando as fichas aqui, com a palavra o senhor Francisco Carlos Ventura.
Foi embora também. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública. E convido a todos os presentes para a segunda audiência pública a ser realizada no dia 25 de setembro do corrente ano, às 16 horas, para a discussão do projeto de lei complementar número 12 de 2017. Obrigado. Dia 25 é numa segunda-feira. Vai ser na segunda? Vai ser na segunda.